A graça e a paz do Senhor, irmãos. Queria parabenizar mais uma vez as nossas irmãs por este aniversário abençoado desde ontem. Deus tem feito maravilhas e Deus nos surpreende cada dia, né? Cada culto, uma surpresa maravilhosa da parte do Senhor. Eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia no livro de Efésios, capítulo 4. Nós vamos ler apenas um versículo da palavra de Deus. Efésios capítulo 4. A gente vai ler o último versículo desse capítulo, o versículo 32. Efésios capítulo 4, versículo 32, é motivo de muita honra e alegria estar aqui ministrando nessa noite de responsabilidade. Pedir a Deus aqui uma palavra da parte dele para compartilhar com os irmãos. E vejo, como todos os pregadores disseram, que este tema é um tema muito pertinente e às vezes muito mal compreendido, principalmente pela influência do mundo, tá bom? Efésios 4, versículo 32. Vamos ler aí esse verso. Os irmãos encontraram? Amém? Depois da leitura, os irmãos continuem com a Bíblia aberta, porque a gente vai meditar nesse texto, tá? Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Vamos repetir novamente o texto. Todos nós, irmãos. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como Deus, em Cristo, vos perdoou. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus eterno Pai, te pedimos que o Senhor fale aos nossos corações nesta noite. Que a Tua palavra, Senhor Deus, se faça viva nos nossos corações, nas nossas mentes, Senhor Deus, e nos impulsione a praticar, Senhor. Porque a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Não nos deixe nos apartar, Senhor Deus, da Tua palavra. Pelo contrário, Senhor, aquece o nosso coração. Nos enche, Senhor Deus, dela, para a glória do Teu nome, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Eu escutei, irmãos, uma vez uma ilustração de um pregador, que ele estava falando sobre o perdão. E ele começou o sermão com essa ilustração e achei interessante e queria compartilhar com os irmãos. Ele disse assim: um pai tratava o seu filho de forma que era errada, pois causava muitas dores e ressentimentos para o filho. O filho não aguentou mais e decidiu sair de casa e não manter mais nenhuma relação com o pai. Todavia, algum tempo se passou e o filho se arrependeu de ter saído da sua casa e propôs no coração perdoar o seu pai. Então procurou encontrar o pai e, por mais que o procurasse, não conseguia achá-lo. O pai havia se mudado, não morava mais naquela casinha que eles viviam antes. Ele teve uma ideia de encontrar o seu pai novamente. E a ideia que ele teve de encontrar o pai foi colocar um anúncio no jornal de grande circulação na sua cidade, naquela que ele morava. E ele colocou desta forma o anúncio no jornal: pai, sou eu, seu filho, fulano de tal. Estou à sua procura. Saiba que lhe perdoo por tudo que o Senhor me fez. Me encontre amanhã na sede deste jornal, às 8 horas da manhã. No dia seguinte, havia cerca de 800 pais que procuravam por perdão. Essa ilustração, irmãos, eu não sei se é verdadeira, mas demonstra uma verdade. Todos nós queremos ser perdoados. Amém? Todos nós queremos ser perdoados. Quando Paulo escreveu a sua carta aos Efésios, essa carta, do versículo que nós lemos, ele teve uma preocupação imensa de, nos 3 primeiros capítulos dessa carta, fundamentar
o restante da sua argumentação, que implicaria na vida prática dos cristãos lá da igreja de Éfeso. A teologia é assim, ela nos aponta como devemos viver, mas precisamos compreender que Deus faz primeiro, para depois possamos saber por qual caminho devemos seguir e de que maneira Deus quer que façamos isso. Deus, irmãos, não é um Deus que Ele se agrada de tudo que nós fazemos e de qualquer jeito que a gente queira fazer. Muito pelo contrário, todas as vezes que os servos de Deus quiseram fazer e adorar a Deus segundo a sua própria intenção, sem ser conforme aquilo que Deus prescrevia, eles acabaram caindo em erro. Então, Paulo fundamenta no capítulo 1 desta carta, e início do capítulo 2, o grande amor de Deus, que ele elaborou. Esse amor, ele se revelou de tal forma que Deus elaborou um plano para salvar os seus escolhidos. Ele vai dizer em Efésios capítulo 1, se os irmãos abrirem a sua Bíblia, folhear para o capítulo 1, ele vai dizer assim no verso 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Como o perdão de Deus foi realizado, irmãos, para que pudéssemos sentir isso em nossa vida de uma forma que não fosse contra a própria pessoa de Deus. Deus matou seu filho para que Deus não entrasse em conflito com ele mesmo, porque Deus é amor, mas também Deus é justiça. De forma nenhuma ele poderia perdoar o pecado sem que esse pecado ele fosse pago. E Jesus Cristo pagou na cruz do Calvário o preço por nós. Já quase na metade do capítulo 2, ele vai procurar acabar com uma divisão que havia entre judeus e gentios. E vai dizer que vocês foram feitos um só povo. Vocês agora não são dois, porque Deus quebrou a barreira da inimizade, a partir do versículo 11 de capítulo 2. O amor que foi derramado para nós, também foi derramado para os outros, tanto para israelitas como para gentios. De tal forma que no capítulo 3, ele vai dizer que esse povo é a igreja do Senhor, o qual ele se colocava de joelho, para que eles pudessem, em unidade, contemplar a beleza de Cristo. Dessa forma, no capítulo 4, ele começa os seus rogos práticos para que não haja divisão na igreja, de forma nenhuma. Seja, pelo contrário, de forma humilde. Os irmãos têm que ser humildes, agir com amor, serem longânimos, pois Deus é Pai de todos. Deus é Pai de todos. E o Espírito é o mesmo e age também em todos. E para isso, Cristo distribuiu dons para a igreja dele, para compreenderem que não deveriam andar conforme os gentios andam, na vaidade dos seus pensamentos, odiosos, odiando uns aos outros, insensíveis, ignorantes, com dureza no coração. Pelo contrário, devemos nos despojar desse velho homem, para que não tenhamos mais desejos enganosos. Desta forma, ele diz, para falarmos a verdade, ter cuidado com a ira, não furtar, trabalhar, ajudar o necessitado, edificar os outros por meio dos nossos lábios. Não entristecer o Espírito de Deus, não haver amargura, cólera, gritaria, blasfêmia, malícia, mas devemos ser benignos e compassivos, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo nos perdoou. Assim sendo, irmãos, chegamos no nosso tema e no nosso texto, que fala expressamente de 3 verdades que procuraremos entender nesta noite. 3 verdades. A primeira, irmãos, a primeira verdade que se revela nesse texto é que ela é relacionada ao fato de ser perdoado, que se traduz na motivação do crente. No capítulo 4, se os irmãos abrirem aí, antes ele,
uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, aqui a primeira verdade é que nós somos perdoados em Cristo. A segunda, sobre a ação de perdoar, que se traduz numa ação lógica e na Escritura aparece como um mandamento. O texto diz: perdoai-vos uns aos outros. E a terceira verdade, irmãos, é sobre o sentimento que permeia o cristão e se traduz no prazer de demonstrar os atributos de Deus, sendo benignos e compassivos uns com os outros. Então são essas três verdades que nós vamos tentar defender aqui nessa noite, juntamente com os irmãos. Nós vamos meditar nisso. A primeira verdade é relacionada ao fato de ser perdoado, que se traduz em motivação. Amém, irmãos? Então vamos dizer assim: a motivação para perdoar é porque nós somos perdoados. A motivação para perdoar é porque nós somos perdoados. O que é o perdão? Existem, irmãos, hoje muitas definições, várias definições. Mas aqui, eu creio que essa definição que direi nesta noite é a definição bíblica. Devemos entender que perdão não é um sentimento. Você já escutou isso? Eu não estou sentindo vontade de perdoar fulano. Já escutou ou não? Perdão não é um sentimento. Em primeiro lugar, o perdão não é um sentimento. Perdão é como se você fosse aos arquivos e extraísse o que há contra o outro e queimasse, lançasse fora aquilo que tinha na conta. É como se você fosse um depositário. E a pessoa veio e depositou determinadas coisas, e essas coisas que depositou lá, isso lhe desagradou. E você, como dono daquele depositário, disse: rapaz, eu não quero ficar com isso, eu vou jogar isso fora. Porque isso faz mal para mim. É você queimar, lançar fora, de maneira que, quando se vai novamente, peraí, eu lembrei que fulano fez alguma coisa contra mim, eu vou lá olhar o que foi que fulano fez contra mim. Quando você vai e você procura observar, você já não encontra mais nada. Senão já não existe mais nada contra aquela pessoa. Existe um exemplo bíblico para isso. Não existe, irmãos? Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele vai dizer que Cristo pegou o extrato de dívida e rasgou. Cristo rasgou o extrato de dívida que tinha contra nós. Foi assim que Deus fez conosco. Ele diz: tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Miqueias 7, versículo 19. Em Jeremias, ele vai dizer: pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Jamais passarei em conta, jamais passarei no rosto de vocês, porque vocês foram perdoados pelo Senhor. Sendo assim, irmãos, perdão é a ação de usar de graça e misericórdia. O que é perdão? É usar graça e misericórdia para com o outro. Vamos repetir? O que é perdão, irmãos? É usar graça e misericórdia para com o outro. Meus irmãos, os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, pois ele diz em Isaías 59, versículo 2: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Mesmo assim, Deus não nos ignora. O que é que Deus faz? Você é um pecador. Ele não ignora o seu pecado. Ele não apenas diz: eu vou perdoá-lo, eu vou ignorar o pecado dessa pessoa. Ele não diz isso. O pecado, irmãos, é aquilo pelo qual Deus sente ódio. Vocês sabiam disso, irmãos? Tem pessoas que não acreditam nisso. O pecado é aquilo pelo qual Deus sente ódio. Ele diz no Salmo 5, versículo 4, versículo 6: pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal.
Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Tu destrói os que proferem mentiras. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Mas o que é que Deus faz para reconciliar as pessoas com Ele? Mesmo Ele tendo ódio contra o pecado. Mesmo aborrecendo aquelas pessoas que praticam o mal. O que é que Deus faz? Todos nós somos pecadores, irmãos. A ação de Deus, ela começa quando Ele começa o plano da salvação na eternidade. Quando Ele efetua o plano da salvação na história e quando Ele executa nas nossas vidas. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5, versículo 8. Deus enviou o seu Filho para morrer por pessoas que eram suas inimigas. Ele diz em Romanos capítulo 8, versículos 7 e 8. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Mas o que é que Deus faz? Deus envia o seu Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E recebemos o perdão de Deus, por meio do sangue de Cristo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1, versículo 9. Veja bem qual é a didática de Deus. Como é que Deus trata o pecador? Ele faz com que todos nós tomemos conhecimento do pecado. Ele faz com que você está no seu estado de pecado, você está inimigo de Deus. E o que é que Deus faz? Deus não lhe ignora. Deus também não diz, tá certo, viva a sua vida aí que eu vou te perdoar. Não, Ele lhe confronta. Ele vai até você, Ele fala com você. Porque você está magoando a santidade dEle. Ele é assim para que... Ele faz isso, irmãos, para que nós caiamos em nós mesmos. Para que nós olhemos para nós mesmos. Para que nós possamos nos arrepender dos nossos pecados. Deus quer que nós tenhamos consciência do nosso pecado. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios 28, versículo 13. O perdão de Deus é um ato de justiça, satisfeito em Cristo. E assim deve ser o nosso perdão. Perdoar não é ignorar o pecado, mas reconhecer que a dívida foi paga, assim disse Stephen Charnock. Thomas Brooks, ele disse o seguinte: o coração do evangelho é o perdão. Não pode haver boas novas para o homem, a menos que ele saiba que os seus pecados foram perdoados. Mas o perdão de Deus não é dispensado apenas para aqueles que aos nossos olhos são pessoas boas. Você já pensou? Fulano já fez tanta coisa ruim, agora diz que é crente. Se fosse fulano de tal, talvez ele merecesse estar ali perto de Jesus. Né? Você já escutou isso? Eu escutei essa semana. Estava trabalhando e o cara disse, mas rapaz, está danado, o cara faz tudo errado e vai para a igreja para dizer que é crente. Para dizer que agora recebeu. Ele não disse recebeu o amor de Deus, né? Mas ele estava dizendo isso. Querendo dizer isso. Pelo contrário, irmãos. O amor de Deus é liberado para os piores pecadores, para aqueles que cometeram pecados terríveis. Veja o rei Manassés. Quem conhece a história do rei Manassés aqui? Pouca gente conhece a história do rei Manassés. Manassés foi um rei de Judá. Ele viveu entre os anos 687 a 642 a.C. Ele nasceu dentro da nação eleita. Ele nasceu como um ungido para ser rei do povo de Deus. Mas sabe o que foi que ele fez, irmãos? Ele foi um rei ímpio, um rei mau, cometeu muitos atos de maldade, adorou a Deus
negativo. Ele adorou os ídolos. Ele procurava o sacerdote para saber qual era a vontade de Deus? Não, ele consultava os feiticeiros. O que é que ele fazia? Ele levava bois, touros, cavalos, carneiros, cavalos não, né, irmãos? Bois, touros, carneiros para oferecer ao Senhor? Não. Ele oferecia filhos para os ídolos, os seus filhos, o filho da nação, do povo de Deus. Ele matava em sacrifício a ídolos que não existem. O que foi que Deus fez? Deus castigou toda a nação, inclusive Manassés. Foi levado cativo para a Síria. Só que o que foi que aconteceu com Manassés, irmãos? Quando ele estava lá no cativo, no cativeiro, ele se arrependeu, irmãos, dos seus pecados. Ele rogou ao Senhor. Ele pediu perdão a Deus. Deus ouviu a súplica de Manassés e perdoou os seus pecados, restaurou o seu reino. Em 2 Crônicas 33, versículo 12, versículo 13, ele vai dizer: mas, na sua ignorância, ele se dirigiu ao Senhor, seu Deus, e se humilhou grandemente perante o Deus de seus pais, e orou a ele, e Deus se moveu em favor, e o ouviu a sua súplica, e fez o altar a Jerusalém, ao seu reino. Então Manassés conheceu que o Senhor é Deus. Em 2 Crônicas 33, versículo 15, versículo 16, e diz: e tirou os deuses estranhos, e o ídolo da casa do Senhor, e todos os altares que tinha edificado no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e lançou-os fora da cidade, e arrastou ao altar do Senhor, e ofereceu sobre eles sacrifícios de paz e louvor, e mandou a Judá que servisse o Senhor Deus de Israel. Aqui houve arrependimento, aqui houve conversão, aqui houve regeneração, aqui houve perdão. Aqui houve perdão, irmãos. Veja que grande amor o nosso Deus tem. As pessoas dizem assim: o Deus do passado era um Deus irado. Não, irmãos. Era um Deus de amor, é o mesmo Deus. O nosso Deus não muda. Ele perdoou um homem terrível como Manassés. Ele perdoa homens maus, irmãos, como eu e como você. Reconheçamos o nosso pecado. Deus sempre confrontou o homem por meio dos seus profetas. Deus levantou profetas para dizer: olha, vocês estão em pecado, se arrependam dos seus pecados, se voltem para o Senhor. Deus sempre fez isso. Porque a fé vem pela pregação, e a pregação da palavra de Cristo. Deus não joga os seus pecados no mar do esquecimento aleatoriamente, não. Ele exige de você arrependimento. Por meio de sua palavra, ainda continua convocando os homens a se arrependerem. Foi isso que João Batista fez. Foi isso que Jesus Cristo fez. Foi isso que os apóstolos fizeram. Foi isso que a igreja fez no passado e faz hoje. Se arrependa do seu pecado. Se volte para o Senhor. A segunda verdade do texto, sobre a ação de perdoar, que se traduz em ação lógica. Isso é a lógica, irmãos. E na Escritura aparece como mandamento do Senhor. Amados, o texto diz assim: perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Amém? Está aí no texto, não está? Creio que aqui está toda a lógica do mandamento divino. Aqui, irmãos, está toda a lógica do mandamento divino de perdoar. Aqui existe uma força tremenda. Se Deus lhe perdoou por aquilo que ele odeia, que é pecado, e veja que o nosso pecado diante de Deus tem consequências eternas, pois o nosso Deus é um Deus eterno. Quem somos nós para não exercermos o perdão? Por acaso não foi isso que, na parábola que nossa irmã Miriam citou hoje de manhã, de Jesus? Servo mau, eu te perdoei. Quantos anos, Miriam?
não sei quantos anos, 500 anos de perdão, e você 3 meses de trabalho, você não quer perdoar? Se nós recebemos um perdão, irmãos, imenso, como não podemos exercer o perdão? Vejamos o que a Bíblia diz a respeito disso, em alguns textos. Em Mateus 5, verso 7, diz assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores, quando Jesus ensina na oração do Pai Nosso, em Mateus 6, versículo 12. Pedro vai falar com Jesus, e Jesus responde a Pedro em Mateus 18, 21 e 22. Pedro pergunta ao Senhor: até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Em Mateus 5, versículo 23, versículo 24, Jesus diz assim: portanto, se trouxeres ao altar, a oferta ao altar, e aí te lembraste de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Ele diz também, Jesus diz assim: ó, se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Amém? Amém? Poderíamos, irmãos, citar muitos outros textos nas Escrituras que falam a respeito disso, mas é preciso para atentarmos a respeito de algo muito importante que está aqui. Perdoar o irmão não é apenas você pegar, dizer assim: olha, você está perdoado, eu não quero mais saber da sua ofensa. Não, a didática de Deus não é essa. A didática de Deus não é essa. Qual é a didática de Deus? Veja no texto de Lucas 17:3, que acabei de citar, ele diz assim, ó: assim como Deus, se o teu irmão pecar contra... Ou seja, no texto de Efésios 4, versículo 32, ele diz assim: como também Deus vos perdoou, assim nós devemos fazer igual a Deus. No texto de Lucas ele diz assim, ó: se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o, se ele se arrepender, você perdoa. Muitas pessoas pensam o seguinte: certo, se o irmão pecar contra mim, o que é que eu vou fazer? Eu vou ignorar a ofensa e vou seguir minha vida. Outros vão ficar furiosos com o próximo e enraivecido. Ele não se deixa ficar por baixo. Ele quer fazer, ele quer retribuir na mesma medida ou mais. Mas a ofensa ele vai retribuir de alguma forma. Outros dizem assim: não, está certo, eu não vou ignorar porque eu não consigo esquecer, eu não consigo perdoar. O que é que eu vou fazer? Eu também não vou afrontar ele, mas eu vou sair difamando o nome da pessoa. Eu vou espalhar a conversa dele por todo canto. E sai espalhando o acontecimento. Ó, fulano e tal, sabe o que fulano fez comigo? Fez isso, olha. E sabe o que fulano fez? Fez mais isso, fez mais isso, fez mais isso. Meu amigo, sabe aquele tipo de pessoa quando você conhece? Você não conhece aquela pessoa. Quando você conhece, aí o cara chega perto de você, olha, vai que isso daí é ruim, isso fez não sei o que comigo, fez não sei o que. E toma contar a história, meu amigo, ruim, que quando você chega perto do cara, você já está com medo. Você não teve nem a oportunidade de conhecer para ver se aquilo ali é verdade, você já cria um pré-julgamento. Você se arma contra a pessoa. Isso está errado, irmãos. Isso está errado. Se a pessoa não cometeu delitos, irmãos, que são altamente ofensivos e preventivos para o bem social, a gente não tem que sair espalhando conversa não, irmãos. Não espalhe, irmãos, isso não. Essas atitudes não são atitudes bíblicas. Todas elas falam do propósito principal, ou seja, todas elas falham no propósito principal do perdão, que é fazer com que a pessoa seja restabelecida do seu pecado.
Entenda o ponto que eu estou trazendo nesta noite. É o quê? Jesus diz, perguntaram para Jesus, Senhor, qual é o maior dos mandamentos? Vamos tentar fortalecer mais o meu argumento aqui, com as palavras de Jesus. Jesus chega e diz assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22, do 37 ao 39. Quando pecamos contra o próximo, quando o nosso próximo peca contra nós, estamos também pecando contra Deus. Se o próximo peca contra nós, ele também peca contra Deus, irmãos. Vocês sabiam disso? Você pecar contra uma pessoa é também pecar contra Deus. Se o irmão, se nós tomamos qualquer uma das atitudes acima, quais são as atitudes que eu citei? Ignorar, ficar furioso, sair espalhando o fato, estamos permitindo que o irmão continue na prática daquilo que Deus não quer que ele faça. Sim ou não, irmãos? Se o cara está pecando e você não chega para ele e diz, irmão, toma cuidado, irmão, não faz isso porque isso aí é pecado. Irmãos, tu fizesse isso comigo e isso não foi bom. De alguma forma me magoou, isso, eu não quero sentir mais isso, porque entre nós existe um laço de afetividade, pelo sangue de Cristo, o sangue que corre nas tuas veias, corre nas minhas veias, e é o sangue de Jesus. Nós somos irmãos. Qual é a atitude correta, irmãos, biblicamente? É de amor ao próximo. É ir até ele, é arguí-lo, é falar a respeito do pecado que ele cometeu, para que ele caia em si, deixe o seu pecado, se arrependa e seja perdoado. Foi assim que Deus fez. Deus, ele fez o quê? Você está pecando contra Deus, aí o que é que Deus faz? Deus envia os seus profetas para dizer, olha, vocês estão em pecado contra mim. Se arrependa dos seus pecados, se volte para mim, que eu vou trazer perdão para vocês. Quando a nação de Israel, quando o povo de Deus, ele se arrepende do seu pecado, Deus perdoa. Assim também, irmãos, quando o nosso irmão pecar contra nós, nós temos que chegar junto dele. Jesus disse isso. Foi Jesus quem disse. Existe uma autoridade maior, irmãos, para me fortalecer o meu argumento nessa noite, para convencer os irmãos? Não existe. Jesus disse, se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele sozinhos. Vá conversar com ele sozinho. Fala, irmão, você pecou, eu preciso que você seja reconciliado comigo. Você não vai lá pedir perdão a ele, não. Você vai dizer, irmão, você pecou. Você errou, irmãos, e eu estou aqui em uma atitude de amor, para que você se arrependa do seu pecado e se volte para o Senhor. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão, irmãos. Confronte ele. Se ele for de Deus, ele vai ouvir e dizer, rapaz, realmente, era uma coisa tão insignificante, era só comer um pedaço de carne. Aí Paulo disse o seguinte, olha, se meu irmão se escandaliza e se ofende com minha atitude de comer carne, eu já não vou comer mais. Eu já não como mais por causa da mente fraca do irmão. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Se porém não te ouvir, ele pecou, você foi até ele, confrontou ele, falou com ele, ele não deu ouvidos, chame uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra seja estabelecida. E se ele não atender, esses 3 que foram, você foi só, depois fez com mais 2, se ele não escutar, o que é que você faz? Você informa a igreja. Traga para a igreja, para que a igreja tome conhecimento da atitude perversa do irmão. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, aí esse cara é um publicano. Esse cara é um gentio.
Esse cara é um filho de Satanás. Jonathan Edwards disse o seguinte: o perdão é um testemunho visível da transformação que Deus opera em nossas vidas e da verdade do Evangelho. Ao perdoarmos, glorificamos a Deus e mostramos ao mundo o poder da sua graça. O perdão aos irmãos é essencial para manifestar o amor verdadeiro que Deus exige de nós. É uma expressão da misericórdia que recebemos de Deus e uma maneira de seguir o exemplo de Cristo. John Flavel disse: perdoar é obedecer à voz de Deus. Não é uma questão de escolha, mas de dever cristão. Tim Keller disse: uma comunidade que não pratica o perdão é uma comunidade que se autodestrói. Podemos citar alguns exemplos, irmãos? Podemos. Veja o exemplo do homem de Deus, chamado Davi. Em 1 Samuel 24, versículo 12, ele diz: o Senhor me julgue, falando sobre Saul, que estava perseguindo Davi, injustamente. Saul fez tudo o que não deveria fazer com Davi, só não conseguiu matar, mas tentou várias vezes. E sabe o que Davi disse? O Senhor me julga entre mim e ti, e o Senhor me vingue de ti e de mim, mas a minha mão não será contra ti. Veja, Saul, que você que está errado. Deus é que vai ser o meu juiz. Deus é que vai ser o meu juiz. Davi está arguindo Saul, dizendo para ele se arrepender daquilo que ele está fazendo. Veja, Saul, não faça isso. Eu não vou ser uma pessoa igual a você, de lhe matar. Mas veja que você, se você é de Deus, se arrepende do que você está fazendo. Para Davi, Deus era a sua justiça. Davi reconhecia quem Saul era. Em 1 Samuel 26, 23, o Senhor retribuirá a cada um segundo a sua justiça e a sua fidelidade. Pois hoje o Senhor te entregou nas minhas mãos, mas eu não quis que a minha mão te tocasse. Justamente o que eu ia dizer, pastor, se esse homem não era um homem espiritual, eu não sei, irmãos. Se esse homem não era cheio do Espírito Santo, eu não sei o que é ser cheio do Espírito Santo. O perdão e a paciência de Davi são evidências do seu crescimento espiritual e de sua capacidade de lidar com os desafios da maneira justa e piedosa. Segundo, o perdão, irmãos, deve ser exercido mesmo em face de traições. Veja o que foi que aconteceu com José. O que foi que José fez? Gênesis 45, versículo 5. Agora, pois, não vos entristeçais. Quando os irmãos dele, José foi vendido pelos irmãos. Os irmãos queriam matar José. Jogaram ele dentro da masmorra. Depois pegaram ele, venderam como escravo. Ele passou não sei quanto tempo como escravo, depois foi preso, até que Deus começou a fazer com que José fosse exaltado. E quando os irmãos precisam, sem saber, eles precisam de José, sem saber, eles precisam de José, Deus conduz uma fome sobre a terra para que aqueles irmãos cheguem diante de José, e José reconhece todos os irmãos. Mas o que José fez? José disse assim: rapaz, eu não vou perdoar vocês. Ele disse: agora vocês vão pagar tudo que vocês fizeram comigo. Não, eu vou ignorar tudo que vocês fizeram. Não, irmãos, não se entristeçam. Não se irritem contra vós mesmos, por me haverdes vendido, para que aqui estivesse. Porque para conservar a vida, Deus me enviou adiante de vós. Deus me enviou primeiro para cá, mesmo por meio de sofrimento, mesmo por meio de luta, como a cantora disse. Estava dando tudo errado, mas no final deu certo. Assim é a vida do crente, irmãos. José compreendeu que seus sofrimentos, suas injustiças foram usadas por Deus
para um propósito muito maior, para que daquela nação nascesse o Salvador. Era salvar muitas vidas, era salvar muita gente da fome. Ele vê a mão de Deus em sua vida. O cristão verdadeiro vê a mão de Deus em todas as coisas. Ele vê a providência guiando todos os passos, até aquilo que é ruim, até aquilo que dói, até aquilo que magoa, até aquilo que nos faz nos ajoelhar, chorar. Ele tem confiança que Deus tem um plano redentor. Assim como José tinha, o verdadeiro cristão tem. José perdoou de tal forma que procurou restaurar os relacionamentos familiares. Ele disse em Gênesis 50, versículo 20: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, que se conserve muita gente com vida. No Gênesis 50, versículo 21, ele diz: agora, pois, não tem mais, eu sustentar-vos-ei, a vós e a vossos filhos. Assim os consolou e falou ao seu coração. A sabedoria do homem lhe dá paciência. A sua glória é ignorar ofensas. Provérbios 19, verso 11. William Gurnall, outro puritano, ele diz: se desejamos ser como Cristo, devemos perdoar como Ele perdoa. Nosso perdão é a prova de que compreendemos o seu amor e a sua graça. A verdadeira alegria espiritual é refletida na nossa disposição de perdoar, pois é uma expressão do prazer que encontramos em viver conforme a vontade de Deus, disse Jonathan Edwards. Spurgeon disse: o perdão é o cimento da igreja, sem ele o edifício da comunhão cristã se desfaz. Devemos perdoar uns aos outros para manter a unidade que glorifica a Deus. E Richard Baxter diz: aquele que se recusa a perdoar os outros, se recusa a seguir a Cristo, e ao recusar a Cristo, ele rejeita a salvação. Terceiro, irmãos, já encerro aqui o meu tempo. O sentimento que permeia o cristão se traduz no prazer de demonstrar os atributos de Deus. Onde é que nós vemos isso, irmãos? No nosso texto, em Efésios 4, os irmãos estão abertos ainda aí? Os irmãos podem ler para mim quais são os atributos de Deus que se evidenciam aí no texto? Benignos e compassivos. Amém, irmãos? Retribuir como Deus faz. Ele é longânimo, Ele é bondoso, Ele é compassivo. São os frutos do Espírito Santo, irmãos. Quem é crente tem o Espírito Santo dentro dele. E os frutos do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quanto a essas coisas não há lei. Jesus foi ao encontro de Pedro e ele disse: e em bondade, depois da cruz, depois que tinha morrido, depois que Pedro tinha dito: Senhor, nunca te negarei, nunca te deixarei. Jesus chegou até Pedro e perguntou 3 vezes: Pedro, tu me amas? Veja que a didática não muda, irmãos. Pedro pecou. Jesus deixou Pedro para lá? Não, Jesus foi lá tratar com Pedro. Pedro, tu me amas? 3 vezes ele disse, perguntou. E eu acredito que Pedro, nesse momento, da 3ª vez, ele chorou. O texto não diz, irmão, mas eu penso que sim. Porque é muito duro você trair o mestre. E depois ele vinha perguntando 3 vezes a mesma coisa. Tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Senhor, tu sabes que te amo. Foi a resposta de Pedro, irmãos. Tu sabes todas as coisas, Senhor. Em 1 João 4, versículo 19, verso 20. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Não pense que o amor vem de você, porque o amor vem de Deus, porque Deus é amor. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê.
Então, irmãos, o ato de perdoar é um ato de refletir os atributos de Deus. Os atributos que existem em Deus têm que existir também em nós. Misericórdia, graça, compassividade, que é piedade, sensibilidade, benignidade, amor. Um exemplo, irmãos, para encerrar nesta noite. Durante a Segunda Guerra Mundial, uma mulher chamada Corrie ten Boom, uma mulher holandesa, que junto com sua família ajudou a esconder judeus dos nazistas. Ela foi presa dentro do campo de concentração. Ela nos fala no seu livro O Refúgio Secreto de como ela e sua família foram aprisionados e depois apenas ela foi liberta. Apenas ela sobreviveu. Eles eram cristãos, irmãos, devotos. E durante a ocupação nazista na Holanda, eles escondiam judeus em sua casa. E porque eles sabiam que eles eram judeus? Porque essa família tinha um trabalho impressionante de assistência social. Então eles sabiam o endereço das pessoas, sabiam quem eram as pessoas. Então toda vez que chegava uma pessoa lá pedindo ajuda, vinha para cá, se esconde aqui dentro do sótão. Eles saíam escondendo as pessoas para que aquelas pessoas não fossem levadas para o campo de concentração, para que aquelas pessoas não fossem mortas. Salvou muitas vidas, irmãos. A família ten Boom foi traída por um dos holandeses. Eles foram presos, existiam 3 pessoas, foram enviados para um campo de concentração nazista. O pai, assim que chegou no campo de concentração, com 10 dias ele faleceu. Corrie e sua irmã Betsy foram levados para um campo de... Esse nome é alemão, não sei dizer direito não, irmãos. Ravensbrück. Fica a 90 quilômetros de Berlim, lá na Alemanha. Corrie e Betsy foram exemplos dentro daquela prisão. Várias batalhas psicológicas, espirituais, de resistência física que foram submetidas. Várias vezes, Corrie viu Betsy sendo apanhada, levando chicotadas, trabalhando forçadamente durante várias horas do dia. Betsy não conseguiu sobreviver. Betsy morreu no campo de concentração. Mas pelo exemplo que Betsy deixou, com certeza ela está vivendo no céu, irmãos. Pela profissão de fé que ela tinha. Já Corrie se dedicou a falar das suas experiências. O que foi que aconteceu com Corrie, irmãos? Uma semana, por engano, ela foi libertada do campo de concentração. Era para ter sido libertada outra pessoa. E ela que foi libertada. Uma semana depois, todas aquelas pessoas que estavam naquele campo de concentração foram mortas. Com certeza foi a providência. Corrie, o que foi que ela fez? Ela começou a compartilhar a mensagem de perdão e reconciliação baseada na fé cristã. E ela disse que um dos momentos mais marcantes da sua vida aconteceu no ano de 1947. Depois que a guerra já tinha acabado em 45. Ela estava dando uma palestra lá na Alemanha. E após ela ter terminado aquela palestra, um homem se aproximou dela. Ele não reconheceu Corrie imediatamente. Mas Corrie reconheceu ele imediatamente. Por causa dos muitos sofrimentos que ele causou, porque era uma das pessoas mais terríveis que existiam ali. Era um dos guardas mais cruéis que tinham naquele campo de concentração. O homem lhe estendeu a mão e pediu perdão, pois havia se tornado cristão depois da guerra. Este momento, irmãos, ele é significativo,
porque encapsula o desafio e a profundidade do perdão que Corre pregava e praticava, mesmo em frente àqueles que causaram imenso sofrimento. Corre diz que sua luta interior, ao se encontrar com o guarda, lembrando-se da crueldade e do sofrimento que ele infligiu a ela e a sua irmã Betsy, ela estava inicialmente paralisada pela dor e incapaz de estender a mão para perdoar aquele homem. No entanto, o que foi que ela fez? Ela orou silenciosamente, pedindo a ajuda de Jesus para perdoar aquele homem. Senhor, me ajuda a perdoar. Corre sentiu um poder além de si mesma que a capacitou a erguer a sua mão e a apertar a mão do guarda. E ela disse que sentiu um amor divino inundar o seu coração. Ela disse ao guarda que perdoava com todo o seu coração: eu te perdoo. É comovente, irmão, porque mostra a força do perdão. Me perdi aqui, irmãos. É comovente porque mostra a força do perdão e o poder transformador da fé. Corre Ten Boom não apenas pregava o perdão, ela o vivia de maneira profunda, ela praticava o perdão, mesmo quando isso humanamente parecia impossível. Ela compreendeu o amor de Deus, ela entendeu que deveria perdoar, ela entendeu que deveria ser com benignidade, com sensibilidade. Irmãos, dessa forma vemos que é possível, irmãos, nós perdoarmos. Não apenas Jesus, quando diz: Senhor, não lhes imputes esse pecado, perdoa, Senhor, porque não sabem os que fazem. Não apenas os apóstolos, que praticaram também o perdão, quando foram presos, quando foram açoitados. Eles viviam pela graça de Deus. Então, por mais difícil que possa parecer, Deus nos capacita a perdoar. Você entende o grande perdão que Deus exerceu para com você? Se não entende, saiba que Ele neste momento te confronta. A didática continua a mesma. Deus diz que você é um pecador, que você está perdido, mas que Ele é o único que pode trazer solução e reconciliação para a tua vida. Corra para os pés de Cristo. Ele está de braços abertos te chamando: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você vai achar descanso apenas em Jesus Cristo. Se nós, irmãos, já compreendemos o perdão de Deus, é preciso compartilhar esse perdão. Você está compartilhando o perdão. Você está demonstrando o perdão que recebeu da parte de Deus. Se você é filho de Deus, você está fazendo o que Jesus ensinou. Estamos procurando sanar as nossas diferenças e assim vivemos em unidade, como foi a diligência do apóstolo Paulo. Rogo-vos como prisioneiro do Senhor que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados. Seja como Deus, que confronta o pecado, mas que quer a paz. Ele confronta com amor, ele traz zelo, por mais duro que a mensagem seja, mas é uma mensagem de consolo, de conforto e de reconciliação. Não é o servo maior do que o seu Senhor. Temos que seguir os passos de Jesus, porque nós somos feitos à imagem do Filho. Faça como Corre, faça como os grandes homens e mulheres de Deus, que perdoam as pessoas que perdoaram e ainda continuam perdoando aqueles que ainda estão vivos. Seja benigno, seja clemente, seja bom, seja bondoso, seja caridoso, seja amável, seja compassível, seja sensível, seja piedoso. É desta forma que devemos exercer o perdão. O perdão não é uma obrigação impositiva, negativa. Eu tenho que perdoar de todo jeito. Não, irmãos. É o reflexo do amor de Deus em nossos corações. Você é assim. Se não for, nunca se canse de pedir a Deus. Continue, não desista, insista. Se por acaso perdermos as bênçãos de Deus naquilo que Ele promete, que os seus filhos têm direito, por acaso Ele não dará. Estou parafraseando o que Jesus Cristo disse.
Se nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial, por acaso, Ele não nos dará o Espírito Santo se nós pedirmos, para que os frutos estrondem, saiam, que eles cresçam, que sejam manifestados, para que todos vejam amor, alegria, paz. É nessa certeza de fé, irmãos, que imploramos ao nosso Pai: dá-nos o Teu Espírito Santo, Senhor, para que possamos resplandecer a Tua glória, para a Tua glória e somente a Tua glória, para que o Teu nome seja glorificado na minha vida, na vida da Tua igreja, na vida dos Teus servos. Me concede as bênçãos exaradas na Tua palavra, Senhor. Em nome do Teu Filho amado Jesus, que o Senhor Deus nos abençoe nesta noite.